Irmãos e irmãs, estou aqui para umas reflexões do Novo Testamento que o Senhor mandou eu colocar para vocês. Então, todo dia eu vou estar colocando reflexões do Novo Testamento. Então, eu vou começar aqui com Mateus, capítulo 1, versículo 1 e do 18 em diante. Que diz assim, versículo 1 de Mateus 1. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então, nós vamos ler só esse versículo aí do capítulo 1. Agora, nós vamos para os versos do 18 em diante. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes que se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então, aqui há um relato de como foi que Maria engravidou sem ter um relacionamento sexual íntimo com José, seu marido, que ainda era noivo. Naquele tempo, o noivado já passava pelos cartórios, né? E era já compromisso feito. Então, Maria era noiva, ainda não tinha casado, não tinha ainda tido o relacionamento íntimo com o seu marido. E Deus mandou o anjo até Maria para avisar que ela iria ficar grávida, sem ter intimidade com o seu marido. Então, aqui a gente pode ver isso no livro de Lucas, capítulo 1, os versos do 26 em diante, que diz assim: E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Então, Maria, ela era da cidade de Nazaré, ou pelo menos morava lá, e lá Deus mandou o anjo Gabriel avisá-la que ela iria ficar grávida. Iria ficar grávida não de José, mas do Espírito Santo. A uma virgem desposada, já tinha compromisso com José, mas ainda não tinha tido relação sexual, porque o casamento ainda não tinha se concluído. A uma virgem desposada com um homem, cujo nome era José, da casa de Davi. Então, José era descendente de Davi, Maria também. E o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo, onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Então aqui o anjo foi até onde Maria para dar esta notícia. Então ele disse: Salve, agraciada, tu é favorecida, tu é uma pessoa que Deus escolheu para um ministério. O ministério, o trabalho, como é que se diz? A bênção, a graça de receber, de ter o Filho de Deus no teu ventre. O Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Tu é bendita, tu é uma pessoa abençoada, porque tu foi escolhida entre todas as mulheres de Judá. Tu foi escolhida para gerar o Filho de Deus. O versículo 29 diz assim, eu queria comentar aqui o versículo 26, que eu passei por alto, e ele é muito importante. Diz assim: no 6º mês
foi o anjo Gabriel, enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. E ele foi fazer o quê? Avisar que Maria iria ficar grávida. E aqui nesse versículo 26, está revelado a data do nascimento de Jesus. Por quê? Porque diz, e no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. No 6º mês. Então, lá em Israel, o ano não é como o nosso. O nosso ano começa no mês de janeiro, 1º de janeiro. Lá é no mês de setembro. Então, no 6º mês. Então, na metade do ano. Então, o anjo Gabriel foi lá avisar a Maria que ela iria ficar grávida. Então, quando a gente soma esses meses, porque o calendário judaico não é como o nosso, então vocês podem pesquisar aí. Então, o nascimento de Jesus vai acontecer lá pelo mês de setembro, outubro, novembro, por aí assim. Então, essa é a data exata do nascimento de Jesus. Vai ser mais ou menos isso aí, porque eu não estou bem certa quantos dias, porque o calendário judaico, ele é um calendário lunar e não como o nosso. O nosso é grego, né? Gregoriano, sei lá como é que se fala. Então, continuando aqui, o versículo 28. E entrando o anjo onde ela estava, disse, salve agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo-o ela, turbou-se muito com aquelas palavras, pois considerava que saudação seria aquela. Então ela ficou turbada, não é? Ficou sem saber o que era aquilo, que saudação era aquela. Porque o anjo estava falando aquilo para ela. Versículo 30. Disse-lhe então o anjo, Maria, não temas, porque achastes graça diante de Deus. Maria achou graça. Muitas pessoas acham que Maria é quem é a graça. Maria achou graça. Ela foi agraciada. Ela foi abençoada por Deus. Ela foi escolhida por Deus. Para quê? Para gerar o Filho de Deus. Porque Maria, ela era uma serva fiel a Deus. Ela era uma serva dedicada a Deus. E Deus escolheu ela, porque ela também era da descendência de Davi. Ela era descendente de Davi e ela estava noiva com José, que também era da linhagem de Davi. E Deus escolheu Maria pelo seu caráter, pela sua dedicação a Deus, pela sua fidelidade. Então, Maria, não temas, porque achastes graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Então, no teu ventre, tu vai gerar um filho. Tu vai gerar um filho. E vai pôr o nome dele de Jesus. Isso na nossa tradução, né? Porque em hebraico é outra tradução. Porque dizem, né? Eu não conheço a língua, não sei, mas dizem que no hebraico não tem o J. Então, logo, não é Jesus. Mas aqui na nossa tradução, no nosso português, nós conhecemos como Jesus. Por isso falamos Jesus. Então, Jesus é o Filho de Deus. Então o anjo disse, eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai.
Então, preste atenção à promessa aqui que Deus está dizendo para Maria através do anjo. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. É por isso que Jesus dizia, eu sou o Filho de Deus. É por isso que nós dizemos que ele é o Filho de Deus, porque ele é o Filho de Deus. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Então, a promessa do trono de Davi é para Jesus Cristo, o Filho de Deus. Nós vamos parar bem aqui, porque isto é só uma reflexão. Amanhã a gente continua, certo? Vou ler ainda o 34, para deixar o 35, porque o 35 tem muito comentário. Então, e disse Maria, eu vou 33, né? Que eu parei bem aqui no 32. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então, Deus prometeu a Jesus o trono de Davi, o pai dele, porque Jesus viria da descendência, como homem, viria da descendência de Davi, e o trono de Davi seria para Jesus para sempre. E ele diz mais, versículo 23, e reinará eternamente na casa de Jacó, e ele reinará eternamente na casa de Jacó. Lembre, Jacó representa Cristo. Cristo é o Jacó espiritual. Ele reinará para sempre na casa de Jacó. A casa de Jacó é Israel. Israel espiritual é o céu. E o trono de Davi representa o trono de Deus, porque Davi também representa Cristo no Velho Testamento. Então, o trono de Davi representa o trono de Deus e é lá no céu. Preste atenção. E o seu reinado não terá fim. O reinado de Cristo não terá fim. E está dizendo no verso 33, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim, porque Jesus é Deus. E como Deus, o reino dele não terá fim. E aqui não está falando do reino de Cristo neste mundo. Está falando na eternidade, porque o reino dele é eterno. E o versículo 34, e disse Maria ao anjo, como se fará isto, visto que não conheço homem algum? Então Maria está fazendo um questionamento. Como isso vai acontecer se eu ainda não tive relação sexual com homem nenhum? Então, amanhã a gente continua esta reflexão. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra, que nos ensina. E o Senhor está me mandando falar sobre o Novo Testamento, para mim ler, para me explicar, baseado no Senhor. O Senhor é quem dá a direção. E eu estou aqui para todo dia fazer isto, na direção do seu Espírito. E que cada um dos teus filhos possa ouvir, atender e seguir a sua palavra. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Até a próxima reflexão.